Mas afinal, quem é Dr. Hammer? Conheça agora tudo sobre o descobridor da medicina germânica. Olá, eu me chamo Marina Bernardi e eu sou difusora da medicina germânica Raikkonen aqui no Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Dr. Hammer, a origem de todas as suas descobertas e como tudo começou. Vamos lá? Então, o Dr. Heike Hammer, que é conhecido como Dr. Hammer, ele nasceu em 1935 na Alemanha e tudo começou quando ele recebeu uma ligação no meio da noite contando para ele a notícia de que seu filho Dirk havia sido baleado. Nesse exato momento, foi uma grande surpresa na vida do Dr. Hammer, que não esperava esse acidente com o filho, e ele começou uma luta, para que seu filho sobrevivesse. 3 meses depois, o Dirk, ele morreu em seus braços, nos braços do Dr. Hammer. E Dr. Hammer sofreu muito e após 2 meses depois da morte de Dirk, ele descobriu que tinha um câncer no testículo. Foi então aí que ele passou a pesquisar, nos seus pacientes, essa relação mente e corpo, porque até então ele nunca tinha ficado muito doente, nunca tinha acontecido nada demais com ele, com a saúde dele. Mas foi após a morte do Dirk que ele desenvolveu, 2 meses depois, esse câncer no testículo. E isso deu um start para que iniciasse as pesquisas com os seus pacientes. Então, o Dr. Hammer colhia as histórias pessoais desses pacientes. Ele também realizava um exame de tomografia cerebral nos pacientes com câncer. E ele tinha o objetivo de saber, se essas pessoas haviam sofrido algum choque, alguma angústia antes da doença. E Dr. Hammer, ele atendia já na clínica de oncologia, vários pacientes, e ele era um profissional extremamente dedicado. Ele era aquelas pessoas que dedicavam a vida praticamente para os estudos. Então, quando começou as pesquisas, ele colhia, as histórias do paciente, tirava essa tomografia cerebral e colhia toda a história do paciente e ia anotando, no prontuário. Depois de anos de uma extensa pesquisa com milhares de pacientes, Dr. Hammer finalmente concluiu que a doença surge por um choque inesperado, dramático e vivido em solidão, que é o que chamamos de DHS, que significa Dirk-Hammer Syndrome, em homenagem ao Dirk, que foi o filho que ele perdeu. Mas ele só entendeu essa relação porque começou com ele esse processo. Então, após esse desenvolvimento do próprio câncer, ele começou a desconfiar dessa relação mente e corpo, e aí ele confirmou nos pacientes. E aí ele confirmou em mais de 40 mil estudos de casos que um conflito biológico cria uma sequência de eventos que afetam a psique, o cérebro e o órgão. E aí, dentre essas descobertas, Dr. Hammer, então, ele descobriu as 5 leis biológicas, levou anos para ele descobrir cada lei, e eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu falo das 5 leis biológicas também, que você pode assistir, tá? Então, a partir dessas descobertas, Dr. Hammer começou a enfrentar uma série, foi uma luta praticamente a vida dele. Por quê? Porque tudo que ele falava, de como a gente deveria tratar as doenças, do que são as doenças, a forma que a gente pode ajudar o corpo, ia também um pouco contra a medicina tradicional, que hoje também trata as coisas com medicação. E então, a vida dele sempre foi uma luta nessa questão de enfrentamento, de quebrar paradigmas, de trazer um conhecimento novo, porque hoje a gente sabe muito bem que o que rege aí por trás da saúde tem muito dinheiro envolvido, tem indústria farmacêutica, tem muitas coisas que eu não vou adentrar nesse vídeo, mas que a gente sabe que é muito real e que existe. Então, devido a tudo isso, tinha sempre pessoas apontando o dedo para ele ou culpando ele de alguma coisa. E o que aconteceu? Muitas pessoas liam os livros dele, pegavam os livros, liam e começavam a se auto-aplicar sem acompanhamento nenhum.
Isso fazia muita gente culpar o Dr. Hammer, às vezes, por a morte de alguém, por a pessoa fazer o que ele tinha falado lá no livro, mas nem conhecia a pessoa, e aí as pessoas caíam em cima dele. Então teve uma série de acontecimentos, né, aí que acabaram sendo, o Dr. Hammer acabou sendo prejudicado com tudo isso. Inclusive teve um caso que é da Olivia, né, e o que acontece? Hoje milhões de pessoas morrem nas mãos, né, do que a gente conhece como medicina tradicional. Mas naquela época, quando o Dr. Hammer era vivo, e a gente sabe que hoje em dia todo mundo está predisposto a morrer, ninguém vive eternamente e pode acontecer várias coisas com a gente, inclusive estar em tratamento com a medicina tradicional e morrer. Hoje a gente sabe que a quantidade de pessoas com câncer que morrem por dia são muito altas e ninguém sai apontando o dedo para a medicina tradicional, não é verdade? Ninguém fala assim, é culpa do médico, é culpa disso, é culpa daquilo. Não. Então, naquela época, para muitos casos, né, muitos nem tanto, mas assim, para alguns casos, culparam o Dr. Hammer pela morte de pessoas, o que foi totalmente injusto. Então, quando a gente vai conhecer a história real por trás do que aconteceu, as pessoas não morreram por causa do Dr. Hammer, mas sim por fazerem coisas que muitas vezes não estavam apoiadas para que a cura acontecesse. E a cura não depende de nós terapeutas, depende de várias coisas, depende do ambiente da pessoa, depende de várias coisas ali para a cura acontecer. Então a gente jamais pode responsabilizar a medicina germânica por algo que acontece com a pessoa. A gente sempre tem que ter a autorresponsabilidade aí, perante decisões, perante tudo que o paciente ou que as pessoas escolhem como forma de tratamento, né? Tanto no fazer como não fazer. Então, aos 51 anos de idade, ele perdeu a sua licença médica e o que aconteceu por trás disso, né? Simplesmente falaram, olha, ou você esquece tudo isso e você renuncia essas descobertas, né? Porque chamavam ele de louco, ou a sua licença médica será cassada. E ele falou, não, eu não vou negar tudo isso. Então, a licença médica foi cassada. O que eu peço muito para as pessoas entenderem é que é muito fácil a gente apontar o dedo e tentar achar um culpado, né, para as coisas que acontecem, quando na verdade a gente não estava lá para saber o que exatamente aconteceu. E é isso que as pessoas trazem muito, né, como julgamento da vida do Dr. Hammer. Eu vejo que o Dr. Hammer foi uma pessoa que dedicou a vida toda e sim, ele praticamente abnegou da sua família, de estar com a família para fazer essas pesquisas em prol da humanidade. Então ele praticamente entregou a vida toda dele para realizar essas pesquisas, e isso é de tamanha grandiosidade. E eu tive uma oportunidade de falar com ele, inclusive por telefone, foi um dos presentes que a vida me deu, né? Falar com ele por telefone. Eu estava com a minha mestra lá na Espanha, eu estava na casa dela, na verdade eu tinha chegado no aeroporto e eu vi uma ligação. E nessa ligação estava escrito, né, o nome do celular estava escrito Gerd, que é o nome do Dr. Hammer, Heike Gerd Hammer, então estava escrito Gerd. Aí imediatamente eu falei assim para ela, é Dr. Hammer. E aí eu fiquei escutando a voz, e era a voz dele, isso quando ele estava vivo ainda, né? E aí a gente estava a caminho da casa dela e eles foram se falando, né, a mestre de Arurubi, e aí eu falei, meu Deus, é a minha oportunidade de falar com ele, eu não posso perder essa oportunidade. E aí quando ela desligou o telefone eu falei, por favor, deixa eu falar com ele, eu quero falar muito com ele. E ela falou, tá bom, eu vou falar com ele, vamos ver o que ele acha. E aí a gente chegou na casa dela
e eles estavam discutindo, né, sobre um caso, e aí, de noite, ele ligou novamente para ela, e aí ela falou para ele: tem uma aluna minha aqui que gostaria de falar com você. Você pode falar um pouco com ela? E aí ele falou que sim. E nesse exato momento, eu me emociono só de contar, porque realmente, assim, na voz dele você percebia já todo o carinho, uma pessoa extremamente amável. Aquele alemão grande, né, que a gente vê nas imagens, ele tinha uma voz muito mansa, de uma pessoa muito amável. E aí eu falei assim, eu conversei em espanhol com ele, né, foi muito rápido, mas muito emocionante. Eu meio que travei ali na ligação, porque imagina, né, você falar com uma pessoa que é tão importante para você, né? E aí eu falei: oi, Dr. Hammer, nós queremos muito você no Brasil, nós gostamos muito da medicina germânica, daí eu fiz um convite de vir para o Brasil e o quanto a gente agradecia, né, por tudo. Eu falei em espanhol muito rapidamente, né? E aí ele falou... Eu lembro que ele falou, ele só agradecia, ele falava assim: obrigada, obrigada, muito obrigada. Ele não tinha outra palavra senão agradecer, sabe? E foi muito importante estar em contato mesmo com a voz dele e sentir tudo isso, porque ali você percebia quem era Dr. Hammer e o tamanho do coração dele, o tamanho da sensibilidade que ele tinha, porque para fazer todas essas descobertas, gente, não é qualquer pessoa. Ele tinha extrema sensibilidade. Então, eu sou muito agradecida por ter tido essa oportunidade de falar com ele. Então, até hoje, a medicina tradicional, eu não posso falar que se recusa, mas também se recusa, porque tem muitas pessoas que se recusam até hoje a aprovar as suas descobertas, apesar das inúmeras, né, verificações por parte de médicos e associações científicas. Então, hoje a gente sabe que lá na Nicarágua é reconhecido por lei. Lá o tratamento com a medicina germânica por lei aprovado. Então isso é muito interessante. E tem um documento, né, que fala de todas as universidades e pessoas importantes que testaram e aprovaram. Então, apesar de todos os acontecimentos, o Dr. Hammer seguiu, né, até o fim, lutando por tudo que acreditava. No final da sua vida, ele estava já, né, com tanta coisa que ele enfrentou, com tantas perseguições, ele já estava um pouco, né, desorientado, ele já não sabia mais o que era a realidade, o que não era, né? Mas para quem conheceu ou conhece o Dr. Hammer e estuda, né, a medicina germânica, sabe que realmente ele encontrou todas as conexões que precisava para a tríade psique, cérebro e órgãos. Então essa tríade, hoje a gente sabe sim que é cientificamente comprovado pelas tomografias cerebrais. Hoje não tem mais como negar, não existe negar a tríade de Dr. Hammer. Qualquer prova que fizerem vão entender que sim, é real. Por quê? Pelas análises da tomografia. Então, a medicina germânica não é achismo, não é algo que a gente vai falar assim: eu acho que é isso, eu senti que é isso. Não, a gente consegue comprovar através das tomografias cerebrais. Eu tenho fé e sei que um dia nossos filhos desde pequenos serão habituados com as novas práticas, que o ensino da Germânica Raikkonen será natural, com uma ótima compreensão, e isso será passado também de geração para geração. Ainda temos muito trabalho até lá, mas juntos sei que vamos conseguir. A humanidade precisa ter acesso a esses conhecimentos e é isso que eu tento passar todos os dias para os meus alunos, seguidores e pacientes. E dia após dia, nós estamos alcançando curas incríveis e provando que o nosso trabalho e todas as afirmações e pesquisas do Dr. Hammer são reais. E você já conhecia a medicina germânica? Me conta aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa sabedoria divina. Até a próxima!